Olá pessoal, eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar com você sobre essa cozinha industrial e retrô. Como que você faz o planejamento e quais são os detalhes que nós temos aqui na hora de escolher esses itens que compõem o mobiliário. Vamos então para o vídeo? Vem comigo! Apesar desse ambiente ser considerado móveis planejados, foi levado em consideração os detalhes que precisavam ser aplicados em todos os elementos compositivos, justamente para dar requinte e sofisticação ao espaço. Os móveis, para ter uma durabilidade, precisam ter materiais robustos, tanto internamente como externamente, que dá sustentação para toda a ferragem e também os acabamentos que virão nesse mobiliário. Nas portas nós temos o vidro impresso, que também é chamado de fantasia. Essa textura que nós encontramos nele é chamado silésio. As chapas precisam ter espessuras adequadas para que sustente o mobiliário e assim ele não se torne frágil. Olha só o detalhe que nós temos nesse mobiliário com esse friso. Esse friso foi executado durante a execução do mobiliário, em que uma máquina foi lá e fez a marcação na peça. Outro detalhe muito bacana é o desenho que nós temos nessa peça aqui, justamente por remeter ainda mais o estilo retrô. Na grande maioria das vezes, é utilizado MDF ou MDP para fazer a fabricação do mobiliário. E tudo depende do projeto, da marcenaria que vai executar, da necessidade do mobiliário. E na frente desse mobiliário, quando nós queremos que ele se pareça com uma madeira naval, é colocada uma fita de borda, que faz com que dê esse acabamento com linhas, na sua face frontal. Porém, nesse caso aqui, o que foi utilizado foi realmente a madeira naval. Olha a abertura dessa gaveta. Prática, né? Um vão total que facilita muito para eu poder manusear os itens aqui dentro. Isso me dá muito mais flexibilidade, dinamismo para o meu dia a dia. E o que garante esse grande vão de abertura é o sistema de corrediças da Blum. Dentro da gaveta nós temos esse leve toque arredondado, o que facilita muito na hora de nós trabalharmos com as divisórias e os organizadores da linha Orgaline, que se encaixam perfeitamente nessas gavetas. Essa gaveta, ela tem um sistema box que se chama Tandem Box. E olha como é leve quando nós fechamos essa gaveta. Justamente porque tem um sistema de amortecimento para um fechamento leve e silencioso. E a corrediça, ela corre por baixo da gaveta. Conclusão, quando você abre, você não vê nenhuma ferragem nas laterais, deixando o mobiliário ainda mais requintado e bonito. Ao projetar a coifa, olha como foi pensado detalhadamente no sistema de encaixes da madeira para poder fazer todo o acabamento dessa coifa embutida. O sistema utilizado nessa gaveta aqui é o mesmo que eu te mostrei anteriormente, é a Tandem Box, e nós temos novamente o sistema de corrediça que acontece por baixo da gaveta, dando uma abertura total e ao mesmo tempo fazendo com que a gente tenha essa leveza ao fechar, justamente porque nós temos aí o sistema de amortecimento Blue Motion da Blum. As gavetas, elas são mais altas, tá vendo? Nós temos elas mais baixas e mais altas, mas essas mais altas aqui nós conseguimos colocar itens maiores, como garrafas de tempero, por exemplo. Mas olha como fica fácil ela tombar aqui dentro. Então, para isso, nós vamos utilizar um organizador. Esse organizador é um divisor e organizador de gavetas, e ele é da linha Ambialine da Blum. Você, inclusive, pode encontrar esses organizadores lá no site da Blum, que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você poder acessar. Perceba o quão organizado fica a gaveta com esse organizador. Perceba que os frascos eles não vão tombar, justamente porque eles estão bem acomodados dentro do organizador. Outro item muito importante que faz com que a higienização seja mais prática são essas esteirinhas que são colocadas dentro das gavetas. Olha a parte frontal desse mobiliário. Tá vendo esses rebites que estão fixados nessas portas? Eles trazem para o mobiliário ainda mais a evidência do estilo industrial. É isso que faz com que o mobiliário se torne diferenciado. É quando você pensa estratégias e modelos que vão ser colocados no mobiliário, independente se ele é um móvel planejado ou não. Você traz sofisticação, beleza, criatividade, com coisas inusitadas que muitas vezes não são pensadas para o mobiliário. Vamos falar um pouquinho de ergonomia? Olha só, quando a gente vai fazer um projeto, nós temos que pensar que ao abrir essa porta de forno,
eu vou me posicionar atrás dessa porta. Então, eu preciso de 1 metro no mínimo para eu abrir a porta do forno e ficar posicionada atrás dessa porta. Assim como no forno, eu preciso pensar também nos outros elementos que compõem a cozinha, como portas e gavetas, qual é o vão de abertura que eu tenho, para eu poder ter um espaçamento e uma circulação adequada e assim eu poder me movimentar, tendo uma dinâmica muito boa, fazendo com que cada item seja projetado com a melhor funcionalidade possível. O modelo de cuba, torneira também são fundamentais. Elas devem estar alinhadas com a estética que você está querendo propor naquele espaço. Então, verifique a tonalidade de cor, como que funciona os sistemas aplicados em cada um deles e sempre esteja atento em como é a montagem, como que é a aplicação daquele item no mobiliário. Então, é importante você sempre ter um contato com relação aos fornecedores, às lojas e empresas que vão prestar esse tipo de serviço para você. Sobre a bancada, nós temos aqui o Decton. E esse Decton ele foi pensado de tal maneira em que os veios eles interagem, independente da posição que esteja essa peça, se ela está na vertical ou na horizontal, ela se conversa. Então faz com que uma peça esteja integrada à outra, dando uma continuidade no desenho. Olha dentro dessa gaveta. Está vendo essa parte interna que está vazia? Ela é pensada desta maneira justamente para dar o encaixe perfeito ali na cuba. Então, quando você fecha, esse vão ele vai ser posicionado na cuba, dando uma funcionalidade para as laterais da gaveta e um aproveitamento máximo do espaço, não desperdiçando uma gaveta que poderia ser inutilizada. E para dar um toque de elegância e sofisticação, é colocado também um MDF para cobrir essa cuba. E assim você tem ali o elemento escondido, não aparecendo quando você abre a gaveta. Pensar na iluminação dentro do mobiliário é outro item importante. Isso faz com que você consiga observar todos os itens que estão dentro do mobiliário. Claro, é sempre muito importante pensar de uma maneira estratégica. Pensar que essa iluminação deve condizer com a estética e o estilo que você está trabalhando nesse mobiliário. Você percebeu que a caixaria interna do mobiliário ela é branca e por fora nós temos um outro acabamento? Isso acontece com os móveis que são muito bem estruturados e reforçados. Internamente é construída uma caixaria interna, que no caso é feito em BP, porque diminui o custo da marcenaria, e por fora um acabamento, uma outra caixaria que dá o acabamento, que dá a forma, que dá exatamente a estética que você deseja. Você pode utilizar um outro material interno? Claro que você pode, mas isso vai encarecer o teu mobiliário. Então cabe você pensar sobre qual é de fato a necessidade e os objetivos do teu cliente. Nas laterais e na parte superior da geladeira, nós precisamos de um respiro. Em geral, as marcas pedem um grande vão, porém, no mínimo você tem que deixar 3 centímetros de cada lado. Fazer uma caixaria também para dar suporte ao encaixe da geladeira também fica muito elegante ao projeto. Isso mostra que você pensou nos pequenos detalhes. Essa porta basculante ela tem um sistema de elevação que se chama Aventus, que é da Blum. E o mais legal é que eu consigo posicionar essa porta em alturas diferentes e ela fica estática no lugar em que eu deixar. Então, independente da minha altura, eu consigo abrir essa porta, manusear os produtos e facilitar o dia a dia. Você, como profissional da área, precisa definir quais são os elementos que vão compor esse mobiliário para que ele fique exatamente como você deseja. E olha só essas portas aqui. Elas não foram fabricadas com uma chapa única. Elas foram desenhadas uma a uma, com encaixes perfeitos. Por isso que nós temos esses veios nessas madeiras que faz todo o diferencial, que dá essa característica de um móvel antigo, retrô, com características que precisam ser evidenciadas para esse estilo. Nessas portas de abrir, nós temos aqui o Chip Top Blue Motion, que é o sistema de dobradiças da Blum. Então, além de nós termos a dobradiça, o Blue Motion faz justamente o amortecimento dessas portas. Olha o aproveitamento interno desse mobiliário. Fantástico, não é? Aproveitamento, estética, funcionalidades e sistemas muito bem aplicados para que esse mobiliário funcione da melhor maneira possível.
e sistemas de qualidade que fazem com que esse mobiliário ele tenha uma durabilidade e uma versatilidade em todas as suas atividades. Vamos para essa outra bancada aqui. Olha só, essas gavetinhas elas foram feitas também com madeira naval e perceba que elas não têm corrediças. Sabe por quê? Justamente para dar o aspecto rústico, puxando tanto para o retrô como também para o industrial. Nós percebemos quando uma peça é bem feita, o mobiliário é bem acabado, quando o alinhamento das peças é perfeito. Nós não vemos portas desalinhadas. Nesse lado, também foram colocados rebites, justamente para dar esse aspecto industrial à peça, né? Se você pensar na indústria, em barcos, velhos galpões industriais, eram utilizados muitos desses rebites. Então, isso faz com que traga essa evidência do industrial. Vamos fazer um comparativo agora com relação a essas duas gavetas? Olha só, nessa gaveta nós temos abertura total, com o sistema da Bloom, de abertura, né, de gavetas, mas dentro dele não tem nenhum organizador. Agora, olha a diferença desse outro. A gente consegue trabalhar de uma maneira muito organizada vários tipos de utensílios e talheres, né, dentro desses armários. Esses organizadores são da linha Orgaline e é muito prático, tanto para poder limpar as peças porque elas saem individualmente, como também para poder fazer uma grade maior de utensílios, porque eu posso encaixar um a um, lado a lado, aproveitando muito mais as gavetas. E para fazer a higienização é muito fácil, porque todas as peças elas saem individualmente, facilitando e muito toda vez que eu precisar fazer a limpeza dessas peças. Lá no site da Bloom, você vai encontrar peças com tamanhos diferentes. E isso vai facilitar suas escolhas para poder definir as organizações do jeito que você quiser. Nessa porta basculante em vidro, nós temos ali o sistema Antaro com o Blue Motion. E eu consigo, inclusive, fazer com que essas peças elas parem, né, em qualquer altura. Olha quanto fica fácil para eu poder tirar as coisas ali de dentro do armário, reposicionar, utilizar os itens. O meu trabalho fica muito mais versátil. O sistema de elevação que nós temos aqui é o Aventus HS, que são portas de elevação amplas, em peça única, e elas sempre vão girar sobre o gabinete. Isso vai proporcionar um acesso confortável ao interior do armário. Uma informação bem importante para você é que a altura desses gabinetes pode ser de 350 a 800 milímetros e a largura de até 1.800 milímetros. A versatilidade do Aventus HS é tão grande que eu posso deixar o meu armário aberto, fazer as minhas atividades e depois guardar todos os itens ali dentro e fechar com tranquilidade. Eu tenho muito mais aproveitamento. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, já deu o like? Tô esperando, hein? Dê o like, compartilhe com seus amigos, principalmente os arquitetos de design de interiores que adoram, que são apaixonados por móveis planejados. E eu te encontro no próximo vídeo. Até mais! Tchau!